Bom dia a todos. Bom dia a todos, bem-vindos ao Brasil Rep. É a segunda reunião anual que nós fazemos aqui no programa brasileiro que utiliza a metodologia IREP para classificação e avaliação das rodovias. É um prazer receber a todos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os nossos participantes e ouvintes. E iniciaremos, então, essa segunda reunião para a gente fazer uma prestação de contas, né, do que nós estamos desenvolvendo ao longo desses últimos 2 anos. Meu nome é Luiz Guilherme Rodrigues de Mello, eu sou diretor de planejamento e pesquisa do DENIT, e juntamente com outros parceiros a gente vai fazer uma apresentação de alguns avanços ao longo desse último ano. Eu vou fazer uma breve explicação de como vai funcionar o nosso webinar. Nosso webinar ele é gravado, né? E nós teremos uma duração de aproximadamente 90 minutos. Nós teremos também um tempo para a realização de perguntas a partir de cada apresentação. O vídeo e a apresentação em PDF, né, de todas as apresentações, eles serão enviados amanhã por e-mail para todos os participantes. Então, fiquem tranquilos que vocês receberão todas as apresentações em PDF e o link do vídeo dessa reunião ficará disponível para todos vocês. Os participantes, eles estão com os microfones no silencioso, mas eu convido vocês a fazer as suas perguntas, a apresentar as suas perguntas no chat. Então, isso estará habilitado para todos vocês. Vocês podem ver no painel de controle um campo para escrever as perguntas e os palestrantes vão ter um tempo, após cada apresentação, para respondê-las. Bom, o Brasil Rep ele é um programa que nós instituímos em 2019, assinamos um memorando de entendimento junto com o IREP, e estamos já na nossa segunda reunião. E esse webinar visa, então, reportar o que a gente tem feito até então, nesses 2 anos, e o que a gente vai fazer nos próximos passos, nos próximos anos. Então, é importante a gente fazer uma atualização, prestar contas e passarmos aí para as próximas etapas. Nesse webinar, a gente vai ter alguns parceiros, aos quais agradeço já a participação. Então, nós vamos apresentar o trabalho desenvolvido pelo DENIT nesse último ano. O coordenador André de Oliveira Nunes, coordenador geral de planejamento e programação de investimento do DENIT, fará a apresentação. André, bom dia, tudo bom? Bom dia, Luiz, tudo bem? Logo em seguida, o Elemar Taf, da Pavecis, que é a nossa empresa contratada para fazer a classificação junto com o consórcio, junto com a empresa Ingefoto, no consórcio Pavecis Ingefoto, também fará uma apresentação dos resultados preliminares alcançados. Elemar, bom dia. Olá, bom dia Luiz, bom dia a todos. Em seguida, nós teremos a apresentação do Paulo Fonseca, ele é consultor do Banco Mundial. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí, tudo bem? Também teremos a participação do representante da Eco Rodovias, o Danilo Pita. Bom dia, ele é diretor de projetos de engenharia. Bom dia, Danilo. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Também teremos a apresentação do Estado do Tocantins, da Argeto. Quem fará a apresentação é o Gabriel Araújo, gerente de sinalização rodoviária. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Na sequência, a gente vai ter também o Pablo Diber, ele é geógrafo da parte de geotecnologia, análise de dados e assessor técnico do DR de São Paulo. Bom dia, Pablo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Só corrigindo aqui, é Paolo, mas
A gente... Desculpa. Vamos seguir em frente. Bom dia a todos. Bom, Hélida. Desculpa. Teremos também a participação do Julio Ursula, ele é diretor para as Américas do IREP. Bom dia, Julio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Teremos também a participação da Rafaela Machado, ela é coordenadora global do programa Star Rating for Schools do IREP. Bom dia, Rafaela. Olá, bom dia, Luiz. Bom dia a todos. E, ao fim, a gente terá também a fala da Alessandra Francoia, que ela é coordenadora do programa de treinamento e credenciamento do IREP. Bom dia, obrigada pelo convite e agradeço também a todos que se inscreveram no webinar. Bom, então vamos passar para a nossa agenda. A gente vai ter uma abertura com a fala do secretário Marcelo da Costa, do Ministério de Infraestrutura. Em seguida, a gente vai ter a apresentação do DENIT, do Estado de Tocantins, do Banco Mundial, do Grupo Eco Rodovias, do Estado de São Paulo, do próprio IREP, e, na sequência, a gente fecha com algumas perguntas. Então, eu já vou passar a palavra ao nosso secretário nacional de Transportes Terrestres, a quem eu agradeço a participação, a ilustre participação do Marcelo da Costa, e ele falará um pouco das políticas públicas, né, que o Ministério da Infraestrutura, principalmente voltadas à segurança viária, vem aplicando. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Luiz Guilherme. Bom dia a você, aos demais integrantes que vão participar das exposições, né? Um abraço aí especial ao Julio, que toca esse projeto aqui no âmbito da América Latina, aos demais participantes. E aqueles que nos ouvem. Eu fiz questão de participar nessa abertura e serei breve nas minhas palavras, mas com o objetivo de dizer que, de fato, esse é um programa, é um projeto prioritário do Ministério da Infraestrutura. Isso começou... E aí, dentro dessa ideia de prestação de contas, né, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas ações, desde que a gente aqui na Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, né, eu sou o atual secretário, desde 2020, e tive a oportunidade de, ao participar da terceira reunião de ministros, uma reunião global de segurança viária que ocorreu em Estocolmo, na Suécia, um pouquinho antes da pandemia, antes do Carnaval de 2020, tive a oportunidade de tomar ciência do projeto, um projeto que tinha sido iniciado no ano anterior no DENIT, mas que a Secretaria nem o Ministério tinham incorporado ainda como uma política pública, e voltei muito impressionado com o que vi na ocasião, naquela terceira reunião mundial, com as metas que foram estabelecidas para a segunda década de segurança viária no mundo e para os resultados, né, que colhemos na primeira década, que foi de 2011 a 2020. Entendi o tamanho do desafio e resolvemos, desde então, trabalhar como uma política pública a questão da segurança viária, tendo o IREP como uma grande ferramenta quantitativa para a gente fazer o diagnóstico e previsão de ações de forma a ter resultados que atendessem às expectativas que foram estabelecidas, do qual o Brasil é signatário, de redução de 50% nos acidentes, nas mortes e lesões graves em acidentes de trânsito em rodovias federais nessa próxima década que se inicia agora em 2021. Desde então, estabelecemos duas grandes ações, duas grandes formas de atuar. Uma primeira com o enforcement, né, trabalhando na parte legislativa, criando uma política pública para que desse o embasamento necessário para as ações subsequentes do Ministério e das vinculadas. E aí eu falo DENIT, falo da Agência Nacional de Transporte Terrestre, VALEC, o que for. Dentro desse aspecto legal, desse aspecto de enforcement jurídico, trabalhamos primeiro na criação de um programa, né, de um programa de governo que é o Inova-BR, que é um programa, como o nome diz, de inovação, que trabalha basicamente com 3 grandes pilares: tecnologia e a parte de segurança viária, aumento de fluidez, de capacidade, e a parte de segurança viária como um terceiro grande pilar desse programa do Ministério da Infraestrutura. O IREP ocupa uma posição relevante, uma ferramenta quantitativa dentro
dessa questão, dessas ações de segurança viária. Para dar sustentação a essa política, foi feita uma resolução do PPI, do Programa de Parcerias e Investimentos, colocando a política Inova BR e o IRAP incorporado a essa política como uma política prioritária do governo federal. Fizemos um decreto para regulamentar, assinado pelo presidente da República, o decreto 10.648, agora de 21, e uma portaria do Ministério da Infraestrutura regulando como vai funcionar essas ações do Inova dentro da política pública do Ministério. Então, isso é o que dá o enforcement para que essas ações tenham respaldo. Desde então, trabalhamos em parceria com o DENIT na mudança da especificação de dispositivos de segurança, de projetos de engenharia, na contratação desses projetos de engenharia que incorporassem conceitos de rodovias que perdoam, do levantamento que o DENIT está fazendo para o IRAP, e que as conclusões do levantamento e da codificação do IRAP fossem incorporadas aos projetos contratados pelo DENIT. No âmbito, isso está bem avançado, o DENIT já tem um know-how e toca esse projeto, como o Luiz Guilherme falou, desde 2019. E a NTT, introduzimos esse conceito dentro da NTT, e desde a concessão da BR-153, todas as concessões de lá para cá já incorporaram a obrigatoriedade das concessionárias fazerem um levantamento, a atualização do levantamento cadastral que compõe o IRAP, a codificação a cada período, a cada revisão quinquenal, e que incorporasse, desde a estruturação desse projeto, desde os trabalhos iniciais, as obras que foram levantadas ou que foram identificadas como necessárias para que a rodovia atingisse um determinado padrão durante a fase de projeto. Só para vocês terem uma ideia, e aí já prestando contas, nós já tivemos na rodovia BR-153, Tocantins e Goiás, um CAPEX de 40 milhões de reais para as ações envolvidas, específicas, de segurança viária da fase de codificação e levantamento do IRAP, que foram identificadas na fase de estruturação da concessão, isso atuando no total de 850 quilômetros. Na rodovia da Dutra, que é a 116 Rio e São Paulo e a 101 Rio e São Paulo, tivemos quase 300 milhões de reais. Nas rodovias do Paraná, nos 6 lotes de rodovia do Paraná, que fazem um total de 3.300 quilômetros, mais 527 milhões, isso dá um total, e na CRT, 243 milhões em 724 quilômetros. Isso dá um total de 1 bilhão e 100 milhões de reais de recursos nas concessões, dentro das tarifas, específico para ações advindas do levantamento e da codificação das informações do IRAP, dentro das concessões. Num total de 5.600 quilômetros de rodovias concedidas, de novas concessões, que já desde a sua origem, desde a sua concepção, tem o IRAP como ferramenta de planejamento e de segurança viária dentro desses contratos. As concessões novas têm ações a fazer e têm objetivos e metas a cumprir. Na fase de trabalhos iniciais, elas têm que ter pelo menos todo o trecho com 2 estrelas, na fase de recuperação, todo esse trecho de 3 estrelas, e no primeiro ciclo de investimento, todo o trecho tem que estar coberto e avaliado como 4 estrelas na classificação do IRAP. Isso é o que está escrito nos contratos de concessão e que a gente vai, a partir desses primeiros contratos, aferir e fazer os ajustes que forem necessários na nossa política. Só para vocês terem uma ideia, de uma concessão, o levantamento da BR-153, 414-080, nos levou a seguinte conclusão, de que na fase inicial, quer dizer, na fase atual, no cadastro que nós fizemos inicial, no levantamento inicial que modelou a concessão, nós tivemos, no total de 913 quilômetros, 3% dessa rodovia já é classificada como 5 estrelas, 10% dessas rodovias classificado como 4 estrelas atualmente, 58% como 3 estrelas, 27% como 2 estrelas e 0,5% como 1 estrela. Então, nós temos uma oportunidade de, uma vez identificado os segmentos que nós temos que trabalhar, de estabelecer metas objetivas para que, pelo menos, como eu falei, no final do primeiro ciclo de investimento,
nós tenhamos a rodovia, esses 913 quilômetros dessa concessão, com pelo menos 4 estrelas. E isso é possível, até porque nós já fizemos o levantamento e temos essa classificação e os pontos exatos onde temos que agir. Não só os pontos identificados, como as ações necessárias para passar aquele trecho de 1 estrela para 2, para 3 e para 4. Então, era em rápidas palavras, era o que eu queria apresentar e prestar contas do trabalho do Ministério da Infraestrutura, reforçando 2 pontos. Primeiro, é uma política pública relevante e que está sendo perseguida não só nas obras públicas do DENIT, na fase do projeto e na fase de execução, mas também nas novas concessões e nas concessões existentes que nós já temos no país. E segundo, que a gente já avançou, já temos o que mostrar e precisamos do acompanhamento da sociedade, do acompanhamento de vocês, para que a gente agora possa fazer os ajustes necessários na nossa política a partir do momento que tivermos os primeiros resultados dessas novas concessões. Muito obrigado, parabéns, Luiz e ao DENIT pelo evento e sucesso. Um abraço. Bom, muito obrigado, secretário. Realmente são políticas que estão sendo implementadas pelo Ministério da Infraestrutura no âmbito do Inova-BR, e destaco aí o trabalho belíssimo da EPL, da NTT, na implementação dessa metodologia nas concessões federais. Bom, partimos então para a segunda apresentação. A segunda apresentação será compartilhada entre o coordenador-geral de Planejamento e Investimentos do DENIT, André Nunes, e o Elemar, representante do consórcio PABC Sindifoto, e eles vão apresentar já os resultados preliminares dos levantamentos que estamos realizando nas rodovias federais, sob responsabilidade do DENIT. André, a palavra está com você. Luiz, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de falar pelo DENIT, né, em relação às ações que estamos realizando no âmbito do AREP, no DENIT. A minha fala vai ser muito rápida, porque o meu objetivo é informar a todos os presentes, né, como é que nós chegamos até aqui, né. Talvez alguns não tenham acompanhado o webinar do ano passado, então eu vou tentar dar uma contextualizada muito rápida, né, com apenas um slide, e vou passar a palavra para o Elemar, que o Elemar com certeza tem algo muito mais interessante e importante para apresentar, que são os resultados que nós já alcançamos no âmbito do AREP no DENIT. Então, por favor. Hoje, né, o DENIT possui um contrato, né, o contrato 506 de 2021, fruto do edital 074 de 2021, né, e nessa apresentação a gente vai fazer essa contextualização que eu falei, né, e os 3 pontos seguintes: análise dos levantamentos, codificação para classificação em estrelas, né, e o desenvolvimento do plano de segurança de intervenções, o Elemar vai tecer sobre, né. Então, esse vai ser o contexto da nossa apresentação. Por favor. Então, trazendo todos os presentes até a data de hoje, né, a atividade, né, do AREP no DENIT, ela começou até um pouco antes da contratação que a gente tem hoje, né, do contrato 506, né. Ali, em meados de início de 2020, né, o DENIT percebeu que as imagens que utilizamos, né, para avaliação do pavimento, né, através do LVC, que realizamos com o VDR, o Veículo de Diagnóstico de Rodovias, essas imagens serviam para que a gente pudesse fazer a codificação e aplicar a metodologia do AREP, né. Então, esse levantamento, né, que a gente considera como survey, né, ele iniciou em 3 de julho de 2020 e foi concluído um pouco depois do nosso primeiro webinar, né. No nosso primeiro webinar, a gente apresentou que estava ali com 50 mil quilômetros, ou seja, pouco mais de 90% das imagens já coletadas e levantadas em campo, né. Então, a gente encerrou esse levantamento em 20 de dezembro do ano passado, quase um ano aí, e aí
3 meses depois, nós lançamos, né, a contratação do assessoramento para o plano de manutenção do DENIT, no qual tem um produto específico de segurança viária, onde está inserida a codificação, né? Então, esse edital foi lançado em março, né, 24 de março, e nesse período, né, as imagens já estavam sendo validadas, né, pelo LabTrans, as imagens que foram coletadas ali no ano de 2020, para que a gente, quando tivesse o contrato já ativo, a gente pudesse as utilizar. Então, faço um destaque em relação à nossa contratação. Esse RDC, né, foi na modalidade de técnica e preço, e eu queria ressaltar isso porque essa forma de contratação está fazendo a diferença na execução do contrato, né? A contratação em técnica e preço é algo que o DENIT há muito tempo não realizava, e o DENIT teve a disposição e coragem de realizar essa contratação por essa modalidade e está fazendo a diferença na execução do contrato. As imagens foram validadas em julho, e o certame licitatório ainda andava, e ele foi concluído ali no início de setembro, permitindo que a gente desse a ordem de início do contrato em 18 de outubro de 2021, ou seja, alguns meses recentemente, né? Mas a partir dessa ordem de início, a gente teve a possibilidade já de iniciar a codificação 2 dias após, ou seja, no dia 20, porque desde julho já tínhamos as imagens prontas para fazer a codificação, e essa codificação foi encerrada há alguns dias, né, no início desse mês, em torno de 5.000 quilômetros a gente fez a codificação, e de imediato, meio que em paralelo, de imediato ali a gente também já foi fazendo essa classificação, né? A previsão que temos, né, para encerramento no contrato, né, da codificação é fevereiro de 2023, mas pelo andamento e produtividade que a gente já alcançou dentro do consórcio, a gente acredita que pode concluir essa codificação o quanto antes, e até atingindo a previsão que a gente apresentou no webinar passado, que seria outubro de 2022. Eu acho que até essa meta a gente pode antecipar um pouco. Então, tentando contextualizar e trazer os telespectadores aí, né? Como é que a gente chegou ao ponto de hoje? Essa é o ponto em que eu passo a palavra para o Elemar, que ele, a partir de então, vai apresentar os resultados já alcançados. Ok. Obrigado, André. Vamos lá. Então, aqui, essa tela ela contextualiza as extensões que nós temos aí na rede federal, né, administrada pelo DENIT, que será o nosso objeto aí de codificação, classificação, análise e geração de plano de investimento com enfoque em segurança viária, né? Então, nós temos aí um desafio envolvendo em torno de 55.000 quilômetros, né? Então, o objetivo, repetindo, é a classificação por estrelas, né? Com o objetivo central de eliminar rodovias inseguras, ou seja, abaixo de 3 estrelas, rodovias com 1 e 2 estrelas, né? E, finalizando o projeto, o contrato prevê o plano de investimento, né? Esse enfoque em segurança viária. Podemos passar. Bom, para nivelar o conhecimento, acreditando que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, já tenham algum conhecimento prévio da metodologia, mas mesmo assim, então, repetindo o que o André falou, objeto de um outro contrato anterior no DENIT, foram realizadas a coleta de dados, né, avaliação via vídeo-registro, sequência de fotos, o survey, que é a primeira etapa do IRAP. Essas imagens foram auditadas, já estão na base de dados do DENIT, e a partir dessas imagens, aí entrou o consórcio Ingefoto Pavecis. E aqui eu gostaria de parabenizar, nesses poucos meses de contrato, os nossos colaboradores pelo empenho e foco para atingirmos esse objetivo de, pelo menos, chegarmos à codificação e classificação de 9% do nosso objetivo final. E, então, a partir dessas imagens, nós fizemos a codificação e reunimos os dados de suporte, como velocidade e acidentes, né? Acidentes pela base de dados da polícia, da PRF, e velocidade pelo PNCT, né? Com a codificação, os dados de suporte, entramos no software online do IRAP, no software VIDA, e a partir do VIDA realizamos as classificações dos segmentos, e o que nós vamos
mostrar agora na sequência os resultados preliminares, né? Aqui à direita nós podemos visualizar alguns dos 78 atributos que são avaliados a cada 100 metros no processo de codificação. Podemos passar. Bom, então aqui esse slide ele contextualiza o nosso desafio dentro desse contrato, em torno de 55 mil quilômetros totais, é a rede federal administrada pelo DENIT atualmente, né? Até esse momento, então, nós codificamos e classificamos um pouco mais de 5 mil quilômetros, o que equivale a 9% da malha federal. Nesse momento, codificamos e classificamos, então, totalmente os estados de Goiás, Paraíba, Sergipe e parte do estado de Roraima, com foco na BR-174. Podemos passar. Bom, esse gráfico bem colorido, né, ele resume, de certa forma, depois nós vamos ver alguns resultados mais pontuais, mas aqui ele resume o nosso trabalho até aqui, nesses 4 estados, né? Lembrando que Roraima é parcial. Tá? Então, pela metodologia do IRAP, nós vamos fazer classificações por tipo de usuário, sempre, né? Isso faz parte da metodologia, ou seja, veículos, motocicletas, pedestres e ciclistas, né? Então, nós temos alguns números aqui, mostram o percentual em cada estado das classificações por estrela, né? Lembrando que o nosso objetivo sempre será 3 ou mais estrelas, né? Algumas coisas que chamam a atenção são esses valores altos, por exemplo, em Sergipe, para o usuário pedestre, nós temos aí 37% classificado com estrela 1, então um risco elevado, né, para esse tipo de usuário, né? E outros elementos que chamam a atenção, por exemplo, também no estado de Sergipe, nós temos aí um percentual alto para veículos acima de 3 estrelas, então uma condição boa com relação à segurança viária, né? Em torno de mais de 90% para veículos classificados em 3 estrelas ou mais, né? Então, esse gráfico ele acaba resumindo o nosso trabalho até aqui, né? E agora, na sequência, eu vou detalhar um pouco alguns detalhes que me chamaram a atenção. Lembrando que já nessa fase de classificação, o software Vida e a metodologia do IRAP, ela nos traz muitos detalhes. Então, nós podemos fazer essas análises macro e também muito detalhadas, que é o que é o objetivo da metodologia, entendo, para que ele possa pode ser aplicada a vários níveis gerenciais, né? Desde a administração até resultados mais pontuais, que podem ser feitas as correções aí pontuais que nós precisamos nas rodovias, né? Então, com relação a Paraíba, onde nós avaliamos em torno de 1.500 quilômetros, para o usuário veículos, nós classificamos, então 36% das rodovias estão classificadas com uma ou 2 estrelas, abaixo da nossa meta, né? Nós trazemos aqui alguns 2 exemplos dentro da classificação de 1 estrela e 2 estrelas, na região de Remígio e Junco do Seridó, né? Nesse exemplo de cima, nós temos aqui uma curva acentuada de raio pequeno, né? E com a existência de uma obra de arte. Então, nós podemos visualizar aqui um segmento de alguns metros aqui como sendo uma estrela, né? Já no exemplo de baixo, a classificação de 2 estrelas, passando por uma zona urbanizada. Podemos passar. Também na Paraíba, esse gráfico é uma outra forma de visualizar os resultados, onde nós também temos os percentuais por tipo de usuário para cada estrela, né? Classificação por faixas de estrela, né? Então, o que chama atenção aqui, nós destacamos na Paraíba, é que 42% das rodovias estão com classificação 5 estrelas, excelente com relação à segurança, né? E 65% para usuários veículos, né?
classificado com 3 estrelas ou mais. Então, esses números já começam a aparecer já nesses resultados preliminares. E de forma negativa, com relação ao usuário pedestre, né, nós temos aí 32% abaixo de 3 estrelas e com certeza vai ser um ponto a ser observado nas políticas agora de manutenção e restauração visando a segurança viária nesse estado, para esse tipo de usuário. Podemos passar. Bom, falando um pouco do estado de Goiás, um estado com uma extensão já mais significativa, né, em torno de 2.500 quilômetros, onde nós, para o usuário veículo, classificamos aí em torno de 66% dos segmentos com 3 estrelas ou mais, um número já significativo, importante, né? Também destacamos aqui na parte superior a BR-060 em Goiás, onde a maior parte da extensão dela, classificada entre 3 e 4 estrelas, somente com um segmento aqui classificado como 2 estrelas. Podemos passar. Com relação a Roraima, que é o estado onde nós ainda não concluímos totalmente, avaliado até agora em torno de 760 quilômetros, que equivale a 66% do estado, onde me chama a atenção é que 76% foi classificado com 3 ou mais estrelas. Então, um número importante e um número positivo, né? Importante destacar. Aqui, trazendo como detalhe 2 exemplos de classificação com 2 estrelas e 3 e 4 estrelas. Na parte superior, ambos na BR-174, né? Um trecho onde foi classificado com 2 estrelas, e abaixo um trecho já muito urbanizado, né, na região de Boa Vista, classificado como 3 e 4 estrelas, um trecho em pista dupla, né? Podemos passar. Bom, de forma geral, então, o que a gente pode adiantar, e considerando o tempo que eu já estourei pelos meus cálculos aqui, os resultados gerais desses 4 estados trazem alguns números interessantes. Por exemplo, com relação ao usuário de veículos, de forma geral, 68% das rodovias avaliadas, elas possuem 3 estrelas ou mais. Acredito que é um número significativo, importante e, de certa forma, positivo. Claro, lembrando que nós temos que tratar os demais, abaixo de 3 estrelas, né? Também com relação a veículos, então, em torno de 8% classificamos como condições muito ruins, 1 estrela, o que equivale a em torno de 400 quilômetros, são trechos críticos, então, que com certeza vão ser objeto de uma política aí agora para correção nos próximos anos, né? Com relação aos pedestres, de forma geral, nesses 4 estados, chama a atenção, 35% foi avaliado em classificação 1 e 2 estrelas, também é um ponto a ser observado nos nossos próximos estudos, né? E entre os estados avaliados, Sergipe se destacou como uma melhor classificação, vamos dizer assim, em termos de estrela, para veículos e motocicletas, com 94% e 86% para o usuário de motocicleta, com 3 estrelas ou mais, né? Aqui ao lado nós mostramos a espacialização, na verdade, da classificação por estrelas dentro do estado. Então, de Sergipe, onde nós podemos observar aí a 101, basicamente, na maior parte, né? Então, só destacando que o IRAP, pelas ferramentas que ele possui, nós conseguimos visualizar de forma muito clara e objetiva, tanto num zoom maior quanto menor, e podemos aí entender melhor o que é necessário fazer, como nós estamos agora, e o que é necessário fazer para o futuro. Podemos passar. Por fim, então, pensando um pouco para frente, então, como já foi citado pelo André, nós temos aí 16 meses de contrato envolvendo, dentro de um contrato muito grande que o consórcio Interfoto Paulista possui no DENIT hoje, onde um dos produtos, o produto prático, é segurança viária, ele possui 2 ações principais, e na ação 1, que envolve o IRAP, basicamente, então nós temos aí esses primeiros resultados que foram apresentados. De forma geral, envolvendo o produto 4, nós vamos ter, então, como objetivo, junto com o DENIT, a classificação
apoiará, então, o DENIT na análise de priorização das rodovias, priorização de ações às rodovias com ênfase na segurança viária, né? E esse projeto, então, findará com a geração de um plano de investimento de rodovias mais seguras, como meta final, a geração desse plano, para que nós tenhamos aí uma malha federal com 3 ou mais estrelas, classificadas assim, resultando assim na diminuição de acidentes graves, naquele conceito de rodovias que perdoam, né? E salvando o máximo de vidas possíveis. Obrigado a todos. Muito obrigado, Alemar. Muito obrigado ao André também. São resultados interessantes, né? Tenho certeza que a Sergipe, com a classificação vantajosa aí para veículos, muito em função da duplicação da BR-101, né? Que é uma rodovia importante nesse estado. Então, o resultado está aderente, né, à realidade. Pergunta, e aí talvez o coordenador André ele possa responder, pergunta do Gustavo. Visto a grande extensão de rodovias com classificação abaixo de 3 estrelas, como o DENIT irá priorizar as rodovias que devem ser inicialmente intervindas? Gustavo, etapas posteriores, né, da metodologia, né, nos levam a um plano de investimentos, né? É algo parecido até com o que a gente já tem prática nos estudos de viabilidade, né? A gente vai para uma situação de retorno, né, para a sociedade com benefícios, né, onde a gente vai buscar, nessa priorização, aplicar recursos, né, tentando, na aplicação desse recurso, alcançar ao máximo a mitigação desses riscos que a metodologia nos apresenta, né, durante a codificação e a classificação em estrelas. Então, é uma etapa que, até mesmo dentro desse contrato, a gente vai obter, né, e essa priorização vai seguir esses critérios. Observando também, né, que a gente possui uma malha, né, de 52 mil quilômetros, então a gente tem uma situação muito diversa, né, em termos de clima, de relevo, de volume de tráfego. Então, a gente vai ter que ter um trabalho aí de atacar de uma forma muito inteligente essa priorização para obter o retorno máximo para a sociedade. Muito obrigado, André. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem um desafio grande. Bom, eu já vou passar para a apresentação seguinte, agradecendo ao Alemar, ao André pelos belíssimos resultados. A próxima apresentação será feita pelo Gabriel. O Gabriel é gerente de sinalização rodoviária da Agência Tocantinense de Transportes e Obras, e ele vai falar um pouquinho do AIREP no estado de Tocantins. Gabriel, obrigado pela sua participação. Peço que ligue a câmera. Só um segundo, Luiz, que não está ligando. Okay. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Desculpa o transtorno. Bom, meu nome é Gabriel de Araújo Martins, eu sou gerente de sinalização rodoviária aqui na Agência Tocantinense de Transportes e Obras e vou apresentar um pouco sobre a experiência do Tocantins que está tendo com a implementação da metodologia do AIREP. Pode passar. Bom, inicialmente é importante destacar um pouco o contexto, né, que foi implementado a metodologia. Pode passar. Então, o intuito inicial era elaborar um projeto estadual de segurança viária que seja mais proativo e integrado. Proativo por quê? Porque a gente não vai esperar o acidente ocorrer para que a gente implemente as contramedidas ou ações de forma a evitar que esse sinistro ocorra novamente, né? Integrado porque ele abrange tantos dados técnicos que a JET forneceu para a contratada, como também uma visão de todos os usuários da via. Isso tudo está interligado com uma abordagem mais estratégica da metodologia, que é atuar na prevenção desses sinistros, tanto na prevenção quanto na mitigação dos seus impactos, né, nos danos que podem ocasionar ao usuário num eventual sinistro da rodovia. Isso tudo numa abordagem da infraestrutura viária no Tocantins, nas rodovias estaduais. O contrato foi realizado através do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável, PDRIS, do Banco Mundial,
e ele abrangeu toda a rodovia, toda a malha rodoviária estadual pavimentada do Tocantins, ou seja, 5.822 quilômetros atualmente. Pode passar. Bom, eu vou comentar um pouco sobre as etapas rapidamente, tanto as etapas e as que já foram realizadas aqui no estado. Pode passar. Bom, inicialmente foram feitos os levantamentos das imagens. Todas essas etapas foram verificadas pela IREP, credenciadas, né? Pode passar. Aí está a foto do veículo que foi utilizado aqui no Tocantins. Então, já foram realizados tanto o levantamento das imagens, em seguida, prosseguiu a codificação das rodovias, os 5.800 quilômetros. Aí tem a imagem do levantamento de imagens para codificação, né? E importante ressaltar também que o IREP ele fez um levantamento de 10% das rodovias, da 582 quilômetros aproximadamente, de maneira aleatória para validar a codificação que a outra empresa contratada realizou. Pode passar. Em seguida, fez-se a AGEP entregou a coleta de dados de apoio, que inclui dados de sinistros nas rodovias, que inclui também VMD, né, que a AGEP tinha disponível, fluxo de pedestres, fluxo de ciclistas, que eu vou comentar um pouco mais, que na verdade a gente não tem esses dados, né, e foi na verdade um problema para a obtenção dos dados e fica como melhoria. Pode passar. E atualmente nós já temos os resultados preliminares da classificação por estrelas e do plano de investimento, mas ainda falta o quality check do IREP para a gente ter essa validação, né, dos resultados. Pode passar. Bom, é importante também salientar também o treinamento que foi realizado, tanto pela IREP como pela contratada. Foi feita a implementação do IREP aqui no estado. Eles foram realizados na Universidade Estadual Tocantins, tanto por software de codificação das rodovias, como por software VIDA do IREP. Esse treinamento também foi fundamental porque trouxe também servidores que atuaram em diferentes áreas, né, do contexto rodoviário. Então, você tinha servidores de operação, de conservação, elaboração de projetos, e esse treinamento foi fundamental para essa discussão das contramedidas que vão ser consideradas prioritárias pelo órgão, tanto para a elaboração de investimento, como para a continuidade do projeto, para você ter esse ciclo virtuoso que eu demonstrei na etapa anterior, que é de aplicação das contramedidas, levantamento novamente das rodovias, classificação por estrelas, melhorias das rodovias, com o objetivo final de ter essa classificação de 3 estrelas para todas as rodovias do estado, como meta da ONU, como já mencionado anteriormente. Pode passar. Temos aí a foto do treinamento realizado na Uniteams, com cerca de 15 servidores estaduais. Todos utilizaram 2 telas, né, como a metodologia exige, para a codificação. Pode passar. E aí a foto do treinamento realizado final, né, na conclusão. Pode passar. Importante salientar também que nós tivemos alguns problemas em questão, por causa da pandemia, de encontrar um local que a gente poderia atender tanto servidores e com o intuito de realizar o treinamento presencialmente, para que eles tenham esse contato e tenham essa, vamos dizer, inibição, fique à vontade, né, para perguntar, para questionar o palestrante, a contratada sobre a metodologia, sobre como é que funciona, quais são os aspectos, quais são os gatilhos, né, que foi explicado para a gente. E depois de finalizado o treinamento, né, ficou alguns pontos de discussão, principalmente em relação aos dados de apoio, que são os desafios que o órgão tem agora para que possam ter resultados mais realísticos das nossas rodovias. Então, seria
como eu disse anteriormente, atualização do fluxo de pedestres e ciclistas no horário de pico. Aqui no Tocantins é muito visto, né, nas rodovias, principalmente nas cidades pequenas, em horário de final da tarde, as pessoas trafegarem na rodovia, que pode gerar riscos que não estão previstos, porque muitas vezes o veículo ele passa, ele faz o levantamento da imagem, mas ele não identifica uma pessoa que esteja trafegando porque ele passou às 3 horas, mas às 6 horas da tarde tem um fluxo maior de pedestres. Então, é importante também esse fluxo na hora de pico, de maneira realística, sabe, de apresentar isso no software e nos resultados finais. Pode passar. Além disso, também temos a atualização dos dados das velocidades operacionais. Nós fornecemos os dados, mas eles estavam um pouco defasados. E fluxos de veículos também nas rodovias. Além disso, também os dados de óbitos e lesões graves para cada tipo de usuário vulnerável. Também não temos esses dados mais robustos para a elaboração da classificação por estrelas para cada tipo de usuário. E uma elaboração também de uma tabela de custos para contramedidas do próprio órgão. Nós utilizamos os dados do DENIT para a elaboração do plano de investimentos, mas fica como melhoria, como ponto a ser melhorado, a ser implantado, essa elaboração dessa tabela de custos, com os projetos antigos, com avaliação para o próximo levantamento, para o próximo implementação da metodologia. Pode passar. Bom, alguns avanços em 2021, que nós já anotamos. Aqui no Tocantins, nós temos o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária de Divisas, BPM-RED, que atua junto com a AGET na administração, no registro dessas ocorrências, e foi adquirido esse ano mais de 100 tablets para o batalhão, de forma que esses acidentes tenham dados georreferenciados. Isso é importante para você ter uma avaliação do segmento rodoviário, que é o que a metodologia tem de resultado, que é a avaliação do segmento viário para cada contramedida a ser implantada. Pode passar. Além disso, também estamos tendo hoje a instalação de novos radares, que possibilita essa atualização dos dados de fluxo de veículos contínuo. Pode passar. E, como eu dito anteriormente, né, falta ainda os dados de fluxo de pedestres e ciclistas nas rodovias em horário de pico, mas nós tivemos essa atualização junto com o BPM-RED da classificação do tipo de usuário nos sinistros, nas ocorrências que eles foram realizados. Então, hoje nós já conseguimos filtrar para cada tipo de ocorrência qual usuário que esteve envolvido, né, no acidente. E podemos alimentar o software Vida. Os próprios servidores estaduais já fizeram treinamento, já conseguem alimentar o software Vida de modo que a gente tenha medidas e contramedidas mais realísticas, né, para a gente poder implementar num contrato futuro, uma contratação para a elaboração dessas contramedidas. Pode passar. Bom, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o que a AGETO pretende, né, no futuro e para o próximo ano como desafio. Como eu dito anteriormente, elaboração de análise, então a contratação de consultor, de empresa, para essa elaboração de um fluxo de pedestre em horário de pico específico para cada município, para cada rodovia. E o intuito é de orientar as prioridades de investimento através do plano de investimentos e avaliar esse custo-benefício das contramedidas. Então, para que você possa finalizar esse ciclo virtuoso que a metodologia propõe. Também temos o intuito de realizar um plano de ação de monitoramento dos sinistros. Agora nós já temos os dados georreferenciados, podemos melhorar e vamos melhorar ainda mais com a ajuda do batalhão, da Polícia Militar.
E, por fim, justificar também a obtenção de novos acordos de empréstimos com o Banco Mundial. Hoje, a JET tem um acordo de empréstimo com o Banco Mundial que finaliza dia 31 de dezembro desse ano, e pretendemos fazer outro acordo com bancos multilaterais para que a gente possa implementar essas medidas, essas contramedidas para melhoria na segurança viária das rodovias estaduais. Pode passar. Bom, muito obrigado. Acho que é isso. Agradeço ao Luiz, agradeço ao convite, né, pela palestra. Acho que é um pouco do que o Tocantins. Já estamos finalizando o projeto, né? Acho que impreterivelmente até final do ano nós temos todos os resultados de classificação por estrelas, plano de investimentos com o Quality Check do IREP. E é isso. Muito obrigado a todos. Gabriel, obrigado pela apresentação. Muito interessante ver o estado de Tocantins avançando nesse ponto. Uma pergunta, Gabriel, da Ana Laroca. Como está sendo realizada, talvez você possa comentar algo sobre isso que você colocou na sua apresentação, como está sendo realizada a atualização dos valores das velocidades operacionais nas rodovias? Medição direta em campo ou de alguma forma indireta? Bom, os dados que nós fornecemos para a contratada foram feitas medições diretas e pretendemos ainda realizar novas medições. O ano passado não foram feitas a atualização desses dados por causa da pandemia, também alguns servidores que estiveram afastados, mas pretendemos atualizar de forma direta. Nós já temos radares móveis contratados também pelo órgão, que a gente vai poder fazer essa avaliação. Além disso, também temos a equipe de gerência de pavimentos, que pode fazer também essa obtenção de dados, né, de velocidades operacionais nas rodovias. Muito importante também para a classificação por estrelas. Exatamente. Bom, muito obrigado, Gabriel. A gente já vai passar, então, para a próxima apresentação, e será do Mundial. O Paulo Fonseca será o palestrante, e já agradeço ao Paulo pela participação. Peço que vamos se atentar aí para o tempo para que a gente consiga cumprir o nosso horário. Obrigado, Paulo. A palavra está com você. Bom dia a todos, né? Obrigado. Gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse evento e apresentar uma metodologia de manutenção proativa do Banco Mundial, que unifica em um contrato as atividades de conserva, manutenção, reabilitação, sinalização e operação da rodovia. Essa metodologia de tomada de decisão é fruto da experiência dos técnicos do banco e de seus colaboradores na elaboração de programas de financiamento, assim como esse do Tocantins, né, em vários estados brasileiros que a gente trabalha, além de outros locais no mundo. Os projetos de manutenção proativa são baseados na elaboração de planos plurianuais de investimento, com intervenções elaboradas a partir do levantamento das condições do pavimento, das equações de desempenho, árvores de decisão, e estabelecendo indicadores de desempenho para dar maior qualidade às intervenções realizadas nos pavimentos. As soluções são definidas com base na disponibilidade orçamentária, priorizando as obras de manutenção e segurança viária, preparando a infraestrutura para a redução de acidentes, no conceito das rodovias que perdoam. Se puder passar a apresentação, para a próxima slide. Isso, né? Os contratos de longo prazo, né, entre 8 e 12 anos, né, para a malha toda, né, são do tipo DBM, né, que engloba o projeto, a execução, a manutenção e a operação, né, ficando o contratado responsável pela elaboração do projeto executivo e pela manutenção das rodovias durante todo o período do contrato. Né, o PMP, a sigla que é utilizada pelo Banco Mundial para os programas de manutenção proativa, né, procura garantir a manutenção para todos os segmentos da malha viária, priorizando segmentos em melhores condições para prolongar a vida útil dos pavimentos, além das rodovias de alta utilidade social e vulnerabilidade climática, focando em soluções low carbono, como a reciclagem asfáltica profunda, misturas frias e mornas, né, e o aproveitamento de 100% do REP no pavimento. A implementação das metodologias BIM e GIS como complementares à metodologia IREP de manutenção proativa, né, são fundamentais para a redução de erros nos projetos, né. Os projetos de manutenção, né, eles têm de preparar a infraestrutura, né, para a resiliência aos eventos climáticos extremos, né, e garantir a trafegabilidade e o acesso aos mercados, né, para a população rural durante o ano todo,
reduzindo a vulnerabilidade humana e ambiental associada às rodovias. Temos de ter o foco na segurança viária, né, com a implantação de contornos nas cidades, né, retificação de curvas, redução de velocidade em pontos críticos e a implantação de controladores do tipo OCR para fiscalização de irregularidades e geração de receitas, com a fiscalização seletiva de veículos e cargas. Um programa de manutenção deve começar pelas contramedidas de segurança viária, né, identificadas na metodologia IREP, né, para depois definir as obras e intervenções nas rodovias. Os programas do Banco Mundial procuram priorizar as rodovias mais vulneráveis às mudanças climáticas, no intuito de prolongar a vida útil dos pavimentos, né, favorecendo as rodovias em melhores condições, para maximizar o número de quilômetros atendidos, além de focar nas rodovias que têm alta utilidade para a população e o desenvolvimento econômico sustentável. O Banco Mundial, né, foi protagonista no desenvolvimento dos programas CREMA no final dos anos 90, e agora com o programa de manutenção proativa, né, está trabalhando no aumento da sustentabilidade fiscal e na adaptação dos programas de manutenção à resiliência aos eventos climáticos. Se puder passar mais uma. Dentro das políticas ESG, né, então, a preparação da infraestrutura, né, para a resiliência dos eventos climáticos, né, ter foco na segurança viária, na reciclagem dos ativos, né, na redução da vulnerabilidade humana, a criação de políticas disruptivas, né, para aumento da competitividade, né, maior eficiência fiscal e redução da vulnerabilidade humana. Né. Então, o Banco Mundial incentiva, né, em seus programas de financiamento, a implementação da metodologia IREP. O Banco Mundial foi protagonista no desenvolvimento dos programas CREMA no final dos anos 90, e agora com o programa de manutenção proativa está trabalhando no aumento da sustentabilidade fiscal e na adaptação dos programas de manutenção à resiliência dos eventos climáticos extremos. Então, para não alongar muito, já que os outros, e dar espaço para o pessoal falar mais tecnicamente sobre a questão do IREP em si, né, gostaria de agradecer em nome dos colaboradores do Banco Mundial a oportunidade para participar desse Fórum Brasil REP, né. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, pelas suas colocações. Acho que o Banco Mundial é um parceiro muito importante para todo o processo, né, de implementação da metodologia. De fato, o peso, né, do banco na implementação dessas políticas públicas, elas têm um resultado bastante relevante. O banco entende também que para conseguir envolver essas metodologias todas, a gente precisa fazer parte de um programa mais amplo de manutenção, né? Você avalia toda a malha viária, né? E consiga, com o levantamento IREP, você conseguir, né, realmente dentro do programa, né, após fazer o levantamento, você conseguir implementar essas contramedidas, né, dentro dos programas de manutenção posteriores, né? Não como hoje geralmente é feito, o pessoal faz o projeto, né, das rodovias, né, busca o financiamento externo e depois faz o levantamento sem aplicar as medidas. A gente procura fazer o contrário, faz os levantamentos e tenta, dentro dos programas, aplicar as medidas necessárias. Né? Exatamente. Algumas medidas, elas não são tão, não necessitam de investimentos tão representativos, então é bem possível, sim, a gente incluir tais contramedidas nos programas de manutenção. É muito importante essa sua colocação. Bom, nós já vamos passar então para a próxima apresentação, já agradecendo ao Danilo Pita, ele é representante do Grupo Eco Rodovias, ele vai falar um pouquinho desse programa de avaliação de segurança viária do IREP no âmbito do Grupo Eco Rodovias. Agradeço ao Danilo aí, a palavra está com você. Obrigado, Luiz Guilherme, obrigado pelo convite, pessoal. Vamos direto ao tema, né? Se puder já passar, minha função na Eco Rodovias é diretor de projeto de engenharia. Nós, no Grupo Eco, a gente foi contemplado, nós ganhamos a licitação do que nós chamamos Ecovias do Araguaia, que é a concessão da BR-153, nos estados de Goiás e Tocantins, e essa foi a primeira concessão federal a ter a implementação do IREP dentro do seu programa. Então, a primeira concessão que tem essa obrigação contratual e não somente como uma bonificação para reajuste de tarifa, que era o caso, se não me engano, da Pipa. Então, nós hoje temos isso como parte do nosso contrato. Vou ir para a próxima. Vou tentar ser bastante breve.
Na realidade, a gente viu números aí colocados pelo secretário um pouquinho diferentes, mas a gente fez alguns estudos já na 153, na Ecovias do Araguaia. Hoje nós temos esse percentual que está aí à direita de distribuição de classificação de estrelas, mas direcionado a veículos, né? Nossa obrigação contratual é atingir, ao término do segundo ano de concessões, atingir o nível de 2 estrelas, tá? Para veículos somente, tá? E nós temos como proposta nossa da Ecorodovias, como missão nossa interna no grupo, antecipar isso o máximo possível. Então, já estamos antecipando todos os levantamentos para o primeiro trimestre agora de 2022, mesmo dentro dos trabalhos iniciais, né? E também temos a intenção nossa como meta de ampliar a avaliação, o sistema de avaliação, não somente dos veículos, de carros e caminhões, mas também para pedestre, para todos os tipos de usuários. Esse é o nosso objetivo, que faz parte, inclusive, do nosso planejamento estratégico da companhia, né? Ali à direita estão as nossas obrigações, né, dentro desse contrato de concessão. É interessante porque a gente tem até a fase de recuperação, que é o 5º ano da rodovia, o 5º ano do contrato de concessão, nós temos que atingir 3 estrelas para toda a rodovia, e após a realização do ciclo de ampliações, o ciclo de duplicações, em cada segmento desse ciclo de ampliações, nós temos que estar com 4 estrelas. Então, essa é a obrigação contratual, nós estamos nos planejando para isso. Vou ir para o próximo. Então, nas demais rodovias do grupo, o Grupo Ecorodovias ela procura seguir a meta da ONU. Tá? Então, a gente pretende as metas 3 e 4 da ONU, na década de ações para a segurança. Então, a gente pretende, sim, ampliar o estudo do IRAP para todas as nossas rodovias concessionadas. Como eu disse anteriormente, a segurança viária ela faz parte do nosso planejamento estratégico, ele está nas nossas missões internas, faz parte das nossas metas dos nossos executivos. Então, essa ferramenta veio bem a calhar para a gente ter uma métrica mais consolidada como grupo. Vou seguir para a próxima. Bom, aqui eu tenho um gráfico, a gente mantém dentro do grupo diversas ações e medidas, sistemas de controle, métricas para avaliação da segurança viária. É um ponto, como eu disse, que é sine qua non para a companhia, né? Então, hoje nós estamos com um avanço muito grande no processo nosso de monitoração e classificação dos sinistros, né? Temos uma fortaleza grande na identificação das contramedidas exatas e necessárias em cada ponto a ser atacado, né? Estamos usando, sim, os parâmetros do IRAP para avaliar essas contramedidas, né? E esperamos que nos nossos próximos ciclos de avaliação do planejamento estratégico a gente consiga ter medidas muito mais alvissareiras aí no controle dos acidentes, principalmente os acidentes fatais, né? Vamos para o próximo. Tentar ser bastante curto aqui, porque dentro desse espírito, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona o Grupo Eco, a gente tem um núcleo de segurança rodoviária, um núcleo global da companhia. Esse núcleo ele faz a coordenação corporativa de todas as ações voltadas à segurança viária, é um núcleo que se reúne periodicamente. Além do núcleo de segurança rodoviária, nós temos comitês de segurança em cada unidade de negócio nossa, que é o multiplicador das investigações dos acidentes e indicação das contramedidas. Então, o núcleo estabelece as medidas principais, estabelece a estratégia da empresa, a política da empresa, e os comitês de segurança nas unidades, eles avaliam todos os acidentes. Principalmente, nós temos muita preocupação com a subnotificação. Nós entendemos que as notificações da Polícia Rodoviária Federal e das polícias rodoviárias estaduais, elas muitas vezes podem estar subnotificadas por falta de efetivo, falta de uma capacidade intrínseca para fazer todas as avaliações de maneira mais abrangente. Então, a gente mantém isso dentro dos nossos comitês de segurança em cada unidade de negócios,
a gente mantém uma estratégia de avaliação de cada acidente registrado. Além disso, temos um comitê de sinalização que estuda as melhorias de todas as nossas implantações de EPS, equipamentos de proteção e segurança, e de sinalização viária, né? E também trabalhamos com a estratégia dos squads, que a gente chama, os squads de inovação e segurança viária. Nós temos uma política bem forte de inovação dentro do grupo, e um dos squads, um dos grupos temáticos que trabalham com a inovação é o de segurança viária, né? Então, nós estamos sempre atentos às novas tecnologias em qualquer lugar do mundo, e estamos também desenvolvendo as nossas próprias práticas internas. Aí, ao lado, coloco algumas contramedidas. A gente tem um book de contramedidas para cada tipologia e cada causa de acidente. Então, a gente analisa individualmente todos os acidentes para verificar a sua causa, a sua origem, e estabelecer as contramedidas, e mantemos indicadores para avaliar para ter uma visão bem clara dessas contramedidas, se elas são de fato efetivas e atingem os resultados estabelecidos na estratégia do grupo. Então, acho que era isso. Não sei se a próxima. Vamos deixar a gente aí à disposição de vocês, não só aqui, mas em qualquer momento. Quem puder colaborar pelo nosso crescimento nessa nossa missão interna de aumentar a nossa eficiência, nós estamos bastante abertos a essa contribuição, viu? É importante para o grupo. Obrigado, Luiz, e obrigado a todos. Muito obrigado, Danilo. Interessante alguns pontos. Pergunto a você se essa questão da inclusão da sonorização, na sinalização horizontal, ela já está implementada em alguns segmentos de rodovias concebidas pelo Nós fizemos alguns testes, um rumble strip adaptado com, na realidade, enfresadora, né, uma roda falsa adaptada na fresadora para gerar o salto no coisa. Não é o equipamento mais adequado, mas ele é sim possível de ser implementado, e os testes foram muito bons. A gente vem estudando com carinho esse tema, principalmente por causa dos excelentes resultados da AASHTO, nessa medida, do FHWA, né, nessa medida. Então, nós estamos estudando com bastante carinho isso, viu? Bacana. É bem interessante a medida. A gente tinha uma preocupação com a questão da água, né, de eventual acúmulo de água e tal, mas não foi o observado, não. Então, os resultados foram bem promissores. Interessante. Bom, muito obrigado, Danilo e Grupo Rodovias. Vamos passar agora à próxima apresentação, que será feita pelo DR do Estado de São Paulo, Paulo, agora falei certo o nome, Paulo de Pedro, geógrafo da área de Geotecnologia e Análise de Dados, assessor técnico do DR do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes. Paulo, a palavra está com você e agradeço a sua participação. Muito obrigado, Luiz, obrigado pelo convite. Aqui eu vou falar um pouquinho da experiência do AREP no estado de São Paulo, falar um pouquinho da contratação e da gestão do contrato que está em andamento, né? Sou Paulo, aqui geógrafo, como apresentado já pelo Luiz. O AREP, ele é uma iniciativa da Secretaria de Logística e Transportes, né? Ele foi contratado meio uma licitação pública internacional. Ela segue toda a metodologia do AREP, né? Determinada. E o contrato, ele é feito dentro do Departamento de Estradas e Rodagens, do DR. Então, é o nosso contratante, eu trabalho como assessor técnico na UCPR, né, Unidade de Conservação dos Programas Rodoviários, e também no planejamento de transportes aqui na Secretaria. Pode passar, por favor. Essa contratação, né, o levantamento, ela compõe o escopo do contrato, é o levantamento e a codificação a cada 100 metros da malha rodoviária, que consiste, né, na inspeção das imagens, dos registros dos atributos, se não me engano, são 78 atributos, né, exigências aí do AREP, um intervalo de a cada 100 metros dos trechos rodoviários, seguindo todas as especificações. Então, o nosso contrato de levantamento e codificação está a pleno vapor, em andamento,
E as análises aqui, né, fazer um parênteses, a gente está num estágio de levantar e codificar todos os atributos, então as análises ainda estão sendo planejadas e os dados de apoio a gente já tem todos preparados para, assim que possível, estar fazendo o upload no software Vida e providenciando a classificação por estrelas aí também, tentando atingir a meta de 3 ou mais estrelas para todos os trechos rodoviários. Pode passar, por favor. Próximo slide. O levantamento e a codificação será realizada em 26.500 quilômetros de pistas, sendo que uma parte do total desse levantamento de campo vem desse próprio contrato, né? A malha aí sobre administração privada, ela está sendo levantada no contrato em andamento, feita pela Strata Engenharia, já a gente vai falar um pouquinho dela. E a outra parte dos levantamentos já foram realizados também num outro contrato do DR, numa licitação também referida aqui. Ela é um contrato para gerenciamento de pavimento, implantação de sistemas, e a gente processou aqui internamente todas essas imagens, foram filmadas, toda a malha DR foi filmada, a gente tem as fotos 360, internamente a gente processou para colocar no padrão, para que a contratada, a Strata, faça também a codificação aí de 100% da malha estadual, né? Pode passar também para o próximo slide. A Strata Engenharia, contratada para o serviço, ela já é habilitada pelo AREP, né? Há algum tempo, para desenvolver a etapa de codificação e todos os atributos conforme o manual de codificação, respeitando todas as normas aí, né, especificado no site do AREP, nas suas publicações. Pode passar mais um pouquinho, por favor. No próximo slide, a gente tem uma foto aqui do carro da Strata, da empresa contratada. É um carro com uma tecnologia própria, todo certificado. Ele tem aqui a identificação visual do DR. Ele também faz o levantamento do IRI, do IGG também. Está sendo feito no mesmo contrato, a gente está fazendo um cadastramento alinhado à codificação, então ele é equipado com as câmeras frontais e a traseira, com uma amplitude de 180 graus, atingindo aí a especificação do AREP. Pode passar também, além do levantamento de campo, são contratados serviços adicionais, né, para gerenciamento do pavimento. Aqui um mapinha com as divisões regionais do DR. Em amarelo a gente tem a nossa malha rodoviária de São Paulo. Pode passar a animação. O levantamento da Strata, ela compreende as rodovias administradas pela Artesp, pelas concessionárias, né, reguladas pela Artesp. Então somam aí em torno de 12 mil quilômetros, né? Mas são 7.500 de eixos troncais, mais acessos, mais dispositivos. Então, a Strata está levantando 14 mil quilômetros de trechos rodoviários, de pistas, né? E o outro levantamento que eu comentei do DR são esses um azulzinho mais claro, que soma aí quase aproximadamente 18 mil quilômetros, contando também os dispositivos, né? A gente tem uma malha de 14 mil, mas os dispositivos também estão sendo levantados. Algumas imagens, uns amarelinhos que estão pendentes aqui, estão sendo processadas ainda e vão entrar no padrão para codificação também, na metodologia. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Essa etapa já está concluída, né? Esse é o sistema de codificação. A Strata já tem expertise, trabalha também com o DENIT, está aí envolvida no AREP, bastante envolvida, né? Então, ela já tem um software próprio, onde que o colaborador treinado já escolhe a rodovia e o trecho segmentado aqui para fazer a codificação. Esse é só um print da tela do sistema de codificação, que a gente tem acesso também para controlar e gerenciar os trabalhos. Pode passar mais um pouquinho, próximo slide. Aqui um exemplo rápido, né, do trecho que está sendo levantado. O levantamento conta assim com o odômetro, com todo o sistema de GPS de coordenada, tem a linha base para também fazer as medições.
todas as exigências, né, da metodologia AREP para termos bons resultados nesse processo de codificação. Por favor, pode passar para o próximo slide. Aqui só mais um exemplo, né? O colaborador, através do software da Strata Tecnologia, eles têm os grupos dos atributos em quais tem pré-determinados os elementos, então aqui ele já vai, sem minimizando a possibilidade de erro de codificação, já tem todos os atributos pré-definidos. Pode passar para o próximo slide. A equipe de codificação e o cadastramento, né, como são serviços adicionais desse contrato, a gente está, além do cadastramento da malha do DR, a gente está fazendo uma atualização do cadastramento de toda a malha. Então, especificamente para a codificação AREP, a gente está com 15 colaboradores aí trabalhando bastante. Então, dos 26 mil quilômetros de rodovias já levantados, a gente conseguiu chegar a uma extensão de aproximadamente 7 mil quilômetros codificados já. Então, próximo slide, por favor. Essa é uma etapa em andamento, né? Então, ressaltar isso. Para os dados de apoio, no mesmo contrato, como a gente aqui no setor de planejamento, a gente tem expertise em processamento de dados de radar, dados de contagem, né? A gente trabalha com simulações também aqui, mas a gente identificou aí a possibilidade de fazer mais 40 pontos de contagem para a gente estar melhorando os dados de apoio para input no software Vida, para geração aí de bons resultados. Então, essas pesquisas já foram feitas também pela Strata Engenharia, principalmente aqui nas saídas do estado, para a gente também ter um modelo de simulação calibrado, e também em alguns outros trechos que nunca tivemos um histórico de contagem. Pode passar para o próximo slide. Então, esses são os serviços adicionais aí para favorecer toda a implantação da metodologia. Aqui, passando a animação, por favor, essa etapa que é a planejada, a gente tem, né, já fluxos rodoviários definidos, com a soma desses 40 outros pontos, a gente vai determinar mais com acurácia os volumes das rodovias. A gente tem o processamento, como eu já disse, das contagens, contadores automáticos de radares, dados de pedágio também. A gente trabalha aqui internamente os pontos de contagens da Strata. Os acidentes, outro setor aí, né, outro segmento dos dados de apoio, a gente processa os dados da Polícia Militar Rodoviária com base nos boletins de ocorrência. A gente já tem uma geolocalização aí, 1 quilômetro rodovia aí coordenada para eles, e tem mais uma animação que a gente também utiliza os dados do Infosiga, né? Então, aqui em São Paulo, né, um protagonismo aí, a gente rastreia os dados, os acidentes para saber a causa. O Infosiga já tem uma evolução constante nesse processamento de dados para identificação dos acidentes fatais, né, e com acidentes graves. Próximo slide, por favor. Essa é a etapa planejada aqui, na verdade, quase encerrando, para mostrar que o nosso contrato está em andamento, está a todo vapor, parabenizar aqui, desde já, a Strata Engenharia por toda a eficiência e colaboração. O levantamento, se puder passar a animação, por favor. O levantamento, a gente iniciou o processo de levantamento em julho de 2021, e ele já foi concluído aqui no mês de novembro. O levantamento da malha do DR já tinha sido concluído, a gente ficou aí processando as imagens já levantadas. A codificação, como eu mencionei, já está em andamento, né? Desde meados de setembro, a gente já começou o processo de codificação, seguindo toda a metodologia dentro do software desenvolvido pela Strata. Os inputs dos dados de apoio no software Vida, né? A gente pretende terminar aí a codificação até o final, aí, meados de janeiro, para que a gente consiga já fazer o upload dos dados de apoio, que a gente
já tem pronto, tudo processado, para que a classificação por estrelas também aconteça aí entre janeiro e fevereiro. A gente sabe que é um volume gigantesco de dados, mas estamos com uma equipe bem grande lá na Strato trabalhando com isso. A gente aqui ajudando toda a gestão, toda a parte de correções, de análise. A geração das contramedidas também já vão ser propostas, né? Até março de 2022 também, gerando aí um plano de investimento que pode ser usado pelos nossos gestores aí, mencionando, é claro, aí o nosso secretário João Otaviano, que é um incentivador desse projeto aí, e também o pessoal do DR, o superintendente, toda a equipe da UCPR. E só mais um dado, que nesse contrato a gente está prevendo também o treinamento, né, tanto da codificação e do processo de análise para os gestores das DRs regionais, para o pessoal aqui da Secretaria, do DR também sede, da Artesp. A gente quer disseminar aí a metodologia dentro do Estado de São Paulo para que a gente consiga adaptar as contramedidas, né, os nossos gestores, aí, nossos engenheiros que conhecem a fundo a malha gigante do Estado de São Paulo, possa adaptar aí as contramedidas e conseguir ter uma efetividade aí do plano de investimentos direcionado aí na redução de acidente. Aqui, rapidamente, eu trouxe a análise do PIPA, que foi mencionada aqui pelo Grupo Eco-Rodovias, né? O pessoal da Pavesis também fez ali o IREP no PIPA, tinha um enfoque aqui, o IFC já criou alguns KPIs colocando os projetos propostos aqui, então é só uma espacialização aqui do que a gente já tem. E lembrando que em 2005, 2016 também houve um piloto, né, de 4 a 5 mil quilômetros do estado de São Paulo, que gerou e incentivou todo esse processo aí. Luiz, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar participando aqui do Brasil Rap e integrando todas as ações aí pelo território nacional para a segurança viária. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Acho que o levantamento que o Estado de São Paulo está fazendo agora ele vai ser interessante complementar, né, o levantamento das rodovias federais. Bom, a gente vai passar já para a apresentação seguinte. Ao final, se aparecerem algumas perguntas, a gente volta. Eu vou passar já a próxima apresentação, que será feita pelo diretor de projetos estratégicos do IREP, Julio Urzua, e agradecendo a participação e o apoio que ele vem dando ao Brasil, né, na implementação da metodologia IREP. Obrigado, Julio. A palavra está com você. Obrigado, Luiz. Bom dia para o pessoal que está atendendo este webinar. Vou falar o contexto dentro do qual está inserido a metodologia do IRAP e também o contexto global onde o Brasil RAP está inserido dentro do mundo. Seguinte, por favor, Sandra. Então, o contexto global atual da segurança viária, para que a gente saiba por que o que a gente está fazendo, o que estamos fazendo, basicamente está dado pela Assembleia Geral da ONU, que aprovou recentemente um memorando, uma resolução que se chama Melhorando a Segurança Viária Global. Depois dessa resolução, onde se proclamou a nova década de ação para a segurança viária 2021-2030, se criou um plano global de segurança viária. Seguinte, por favor. Esse plano global, que pode ser aí, para as pessoas que estão interessadas, podem aceder pela internet, basicamente, ele descreve quais são os elementos necessários para atingir metas de segurança viária de redução de 50% de óbitos e lesionados graves nas rodovias. E dentro dessa abordagem, não sei se pode fazer clique aí, Alessandra, temos que
Anterior, por favor. Acho que no dio certo. Quería mostrar simplesmente ahí. Ahí está, obrigado. Ahí está dentro del círculo. Dice infraestructura viária segura dentro de las abordagens. Y si ustedes ven ahí ese documento da ONU, tem unas estrelas, né? Dice mais 3 estrelas. Por quê? Porque a abordagem tem que ser por vehículos seguros, usuários mais seguros, resposta pós-sinistro, transporte multimodal y también infraestructura segura. Y para poder medir esa infraestructura segura, a OMS está propondo, ¿no? Sugerindo que seja a métrica de IRAP de mínimo 3 estrelas, como vocês podem ver aí nessa tela. Seguinte. Então, o IRAP, para poder disponibilizar essa nossa metodologia, temos parcerias. Nessa apresentação, simplesmente eu vou falar de nossas parcerias. Como sempre, trabalhamos com o Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, outras agências, né? E já temos desenvolvido a ferramenta em mais de 100 países. A gente já alcançou mais de 2.500.000 quilômetros de rodovias no mundo availados, com mais de 80 bilhões de dólares em investimentos. Seguinte, por favor. Então, e aí, por favor, se você pode deixar todas essa a seguinte. Obrigado. Alguns dos programas onde estamos trabalhando agora, a Rafaela vai fazer uma apresentação de clasificações por estrelas em zonas escolares. Já foram feitas em 43 países e nossa ideia é que também o Brasil RAP pode incorporar essa metodologia de clasificações por estrelas em zonas escolares. Também na Inglaterra, Departamento de Transporte está fazendo mapas de risco. Em Rússia já se anunciou que se vai criar um programa nacional na Rússia. Na China, o Ministério de Transportes também criou um programa que se chama Segurança Viária para uma vida de cuidado, a tradução, né, para o português. A Federal Highway Administration tem parceria com todos os DOTs e os condados, também para criar classificações por estrelas. O mesmo países da União Europeia. India RAP, que é um programa como o Brasil RAP, já está também aplicando a metodologia em concessões, com uma cooperação com o governo da Austrália. Mesmo temos com países na África, estamos criando um programa na Tanzânia, se chama 10 Passos para um Programa Nacional. Vamos a também lançar um Tanzânia RAP, e mesma coisa com países na Ásia, como Indonésia, Samoa, Fiji. E, claro, aqui no Brasil, sob a liderança do DENIT, com o secretário Marcelo de Mello, o ministro Tarcísio, né, que estão liderando o programa, temos esses 62.000 quilômetros de avaliações do DENIT, mais o que está acontecendo com as concessões, programa público-privado, de mínimo 3 estrelas, e também o que os estados estão fazendo. Já vimos os exemplos aqui do estado de São Paulo, Tocantins, e também tem outros estados que estão trabalhando com a metodologia. Seguinte, por favor. Então, nossas parcerias também incluem inovação. Já proximamente, acho que já no próximo ano, vamos a estar lançando o programa de Artificial Intelligence, ou inteligência artificial. Vamos a trabalhar com empresas também e com parceiros para poder disponibilizar esse programa, que vai reduzir os tempos, vai reduzir custos, e, claro, vamos a trabalhar também, como estamos trabalhando até agora com nossos parceiros, para poder disponibilizar esse programa. Também temos o Star Rating for Designs, que é o programa que também está sendo desenvolvido, já está disponível para poder fazer avaliações de desenhos, antes de que a rodovia seja colocada, né, em funcionamento, para poder avaliar os desenhos desde um início. O programa Cycle RAP também é um programa só para bicicletas e para avaliar a infraestrutura especificamente em zonas urbanas para ciclistas. Seguinte, acho que já com essa estou
quase terminando. Então, nossas parcerias, como eu falei, têm que ver com financiamento. Estamos vendo o que está acontecendo, né, com as concessões rodoviárias aqui no Brasil. Temos também parcerias de diseños con NACTO, que es una entidad norteamericana. Hemos lanzado el Global Design para ciudades, ¿no? Que fala de cómo diseñar ruas y vías urbanas, y todo eso finalmente para poder conmemorar o suceso, nossa ideia é que vayan se aplicando as melhoras no sistema rodoviário para finalmente atingir un mínimo de 5 estrelas. A última, por favor. Simplesmente también comentar que estamos con nuestros recursos, informaciones, a revista electrónica, sitio web y otras informaciones. Y para finalizar, dizer, Luis, que o objetivo da IRAP é apoiar, né, aos países. O software Vida, com que foram disponibilizados os resultados, é um software que se usa gratuitamente, se accede de graça e vai seguir sendo gratuito. E nosso objetivo é simplesmente ser uma entidade garantidora de que a metodologia está sendo aplicada de forma correta. Por isso que vamos ver agora uma última apresentação do sistema de treinamento e acreditações. Quero convidar a todas as pessoas aqui que visitem nosso sítio web. Temos treinamentos gratuitos, outros que têm um custo mínimo, mas com esse treinamento, a metodologia, estamos seguros que vamos a poder continuar aplicando ela aqui no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Julio, e muito obrigado por todo o apoio que vocês vêm realizando na implementação do IRAP no Brasil. Bom, já vamos passar para a próxima apresentação. Nós vamos chamar a Rafaela Machado, ela é coordenadora global do programa Star Rating for Schools, do IRAP, e ela vai falar um pouquinho desse interessante programa. Rafaela. Muito obrigada, Luiz. Olá, boa tarde a todos. Próximo slide, por favor. Então, como parte de toda essa problemática que já foi apresentada aqui da segurança no trânsito e da grande epidemia nas vias que a gente encontra, tem um problema particularmente preocupante que é em relação às crianças e os adolescentes. Todos os dias, em torno de 3.000 crianças e adolescentes morrem ou são feridos gravemente em sinistros de trânsito. E sabemos que, como parte dos deslocamentos diários das crianças, dos jovens, muitas vezes isso ocorre no caminho de ou para a escola, que é um dos principais trajetos que essas crianças precisam fazer. Próximo slide, por favor. E foi com esse objetivo de atuar sobre esse problema especificamente que nós desenvolvemos o programa Star Rating for Schools, ou classificação por estrelas para escolas, que tem como visão criar um mundo onde as crianças caminhem seguras desde e para a escola. Próximo slide, por favor. E a ideia dessa metodologia, como vocês já têm o conhecimento agora de como funciona a metodologia IRAP como um todo, nós atuamos no Star Rating for Schools a partir da avaliação para pedestres. Então, de todos os atributos viários que vocês já viram, nós focamos nos atributos relacionados a pedestres e, ao contrário das outras inspeções, das outras avaliações de vias do IRAP que utilizam veículo e coleta de imagens, nesse caso a coleta é feita através de outras ferramentas que são apresentadas. Aqui tem uma foto de um dos nossos primeiros pilotos em 2011 na Cidade do México. Próximo slide, por favor. Então, como eu já falei, as ferramentas do Star Rating for Schools são um pouco diferentes das outras ferramentas de avaliação que nós temos. Nós temos um website central, nós temos um aplicativo móvel para telefones e nós temos também um formulário em papel. E através dessas ferramentas é feita a coleta dos dados dos atributos viários e se pode fazer a medição, a gestão e a comunicação do risco ao redor de cada escola. Próximo, por favor. Então, o processo de aplicação é muito semelhante
a tudo que vocês já viram até então, e as etapas propostas são muito semelhantes. Se inicia por essa avaliação para entender qual é a infraestrutura viária que nós temos hoje implementada. A partir destes elementos que vão ser codificados, se gera a classificação por estrelas da situação atual. Depois, com a ferramenta de simulação, se pode identificar propostas de melhorias e intervenções, fazer a implementação dessas soluções e depois fazer uma nova avaliação e gerar uma nova classificação por estrelas, o que vai permitir de forma muito poderosa e muito simples comunicar as alterações e o monitoramento de segurança naquele ponto específico. Próximo, por favor. Então, aqui é um exemplo bem breve de um caso na África do Sul, que nós fizemos a avaliação. Pode apertar o próximo, Ale, por favor. Na qual uma escola teve os seus trajetos avaliados, então se teve a busca de tentar entender como aquelas crianças estavam chegando, caminhando naquela escola, e com isso identificamos 2 pontos específicos onde elas precisavam atravessar uma rodovia de alto risco, de alta velocidade. Próximo, por favor. Então, a partir desse exemplo, a partir dessa avaliação que foi feita, aqui vocês podem ver que cada ponto é referente a uma avaliação que foi feita com o Star Rating for Schools no entorno dessas escolas, se pôde identificar que as vias que havia logo em frente à escola tinha 3 estrelas, o que é o mínimo que se indica. Mas nessa via de alta velocidade, algumas quadras mais distante da escola, foi possível ver que a maioria dos pontos resultaram em 1 ou 2 estrelas. Ou seja, o risco não necessariamente está na entrada da escola. Muitas vezes você é preciso entender a jornada dos alunos de uma forma um pouco mais ampla para entender onde os verdadeiros riscos estão. Então, ali circulado tem um exemplo de um ponto que tinha 1 estrela na classificação e depois de receber intervenções bastante simples, de rápida implementação, de baixo custo, próximo slide, por favor, chegou a 3 estrelas de segurança para os pedestres. Então, esse é um exemplo muito claro e agora a gente vai ver rapidamente alguns outros exemplos de países, como o Julio comentou, essa metodologia já foi aplicada em mais de 40 países por parceiros para avaliar mais de 800 escolas. Então, pode ir passando, Ale, os próximos slides. Rápido isso, que nós temos alguns exemplos em outros países, então na Índia, no Vietnã, aqui tem outro exemplo da Índia, nós temos também um exemplo na Colômbia. Então essas são todas intervenções que são muito fáceis de se implementar, são muito rápidas, o custo é muito baixo em relação a todos esses projetos enormes que nós estávamos falando nas outras apresentações. E no caso das escolas, muitas vezes são soluções bastante simples, de rápida implementação, de baixo custo, mas que fazem toda a diferença para as crianças que precisam caminhar, às vezes, longas distâncias para chegar até as escolas. Então, eu convido a todos para nos seguirem, nos acompanharem. Para mais informações, nós temos também cursos Star Rating for Schools disponibilizados em português e em outros idiomas, e convido a todos para se juntarem a esse programa. Obrigada. Muito obrigado, Rafaela. É interessantíssimo e eu tenho certeza que no Brasil a gente tem várias rodovias que atravessam locais, né, onde a gente tem escolas municipais, né, principalmente nas regiões rurais, e que esse tipo de programa ele se encaixa muito bem. Antes de passar para a nossa última fala, tá, Alessandra, eu tenho uma pergunta que talvez o Julio pudesse esclarecer sobre a aplicação do Star Rating for Designs. A pergunta da Camila, ela coloca se o Star Rating for Designs está sendo usado nos projetos de rodovias no Brasil. O Star Rating for Designs, Luis, é um programa relativamente novo. Ele não tem a mesma história das classificações por estrelas. Portanto, ainda não está sendo disponibilizado, não está sendo usado, mas ele está 100% disponível. Que a Camila, por favor, me mande um e-mail, e também a pessoa que tem interesse no programa, porque ele é um programa que também pode ser utilizado agora desde já. E insisto, a ideia é ter uma rodovia desde o dia
desde o primeiro dia que ela já seja mínimo 3 estrelas. Temos feito vários projetos com o programa de designs em outros países, onde temos feito os melhoramentos na etapa de desenho, né, em papel, e não para depois ter que fazer as melhoras já quando a rodovia está em funcionamento, que é muito mais, né? Muito obrigado, Julio, pelos esclarecimentos. E então a gente passa agora para a última fala da Alessandra. A Alessandra Pincoia, coordenadora do programa AREP, na parte de treinamento e credenciamento. Alessandra, a palavra está com você. Obrigada, Luiz. Eu vou apresentar, então, rapidamente o programa de treinamento e credenciamento do IRAP, que já existe há muitos anos, mas ele foi recauchutado mesmo para atender a demanda de pessoas, de profissionais que precisavam do credenciamento, depois que as Nações Unidas e países, estados, empresas, governos começaram a estabelecer metas de classificação por estrelas. E nós entendemos que é muito importante que haja a mesma qualidade e repetibilidade em outros países, ou que essa qualidade seja a mesma em qualquer lugar que a metodologia seja usada. E como vocês viram nas apresentações, é importante que haja assim, um conhecimento especializado, uma prática para se usar essa metodologia. O credenciamento ele é voluntário, então ele não é obrigatório para desenvolver um projeto do IRAP, mas nós recomendamos para qualquer empresa, governo e cliente que solicite e coloque isso como um critério nas suas propostas. E tem uma taxa, né? Eu vou explicar rapidamente o processo, mas tem uma taxa para iniciar o treinamento e o credenciamento do IRAP. Então, as opções que a gente tem são para atividade, para o credenciamento de atividade de inspeção, codificação, análise e relatório, e o de Star Rating for Designs, como foi perguntado, ele vai ser incluído dentro do credenciamento de análise e relatório, provavelmente já para o ano que vem. E como vocês viram o carro da Strata, nós temos também um credenciamento para o sistema de inspeção. A Paverses, que também fez a apresentação no começo, tem esse equipamento também credenciado pelo IRAP. Para isso, a gente tem material de referência que os candidatos utilizam para fazer os testes de credenciamento, para estudar a metodologia. Esses materiais estão disponíveis gratuitos, mas todas essas referências estão disponíveis no nosso site para vocês terem um acesso, e independente do treinamento também. Então, para quem tem interesse em solicitar o credenciamento, você tem que passar por um treinamento, tem uma taxa. Depois que você passa pelo treinamento, você vai fazer alguns testes. Se tudo estiver certo, existe também um código de conduta que você precisa assinar. O primeiro credenciamento é interim, como a gente fala, ele é provisório, até que você tenha uma prática. E se você implementa um projeto, aí você tem um credenciamento completo depois disso. Para os credenciados que passam por todo esse processo, você fica listado no nosso site com o nome da empresa. Se quiser, a gente também pode linkar o e-mail com isso. E também para a renovação, ela é anual, para a renovação do credenciamento de atividade é anual. Nós fazemos um contato com o cliente para saber a sua performance, é uma avaliação mesmo da performance do credenciado, e então renovamos. Se não houver implementado nenhum projeto, a gente faz de uma outra forma, é como se fosse um credenciamento novo. Eu estou passando bem rapidamente, mas fico à disposição para qualquer discussão e mais informações. Então, nós oferecemos alguns cursos do IRAP. A gente tem alguns que são gratuitos, como introdução ao IRAP,
ou desenvolvimento IRAP, ou planejamento do IRAP. Esses cursos são gratuitos e eles estão em diferentes línguas. O Introdução ao IRAP está em português, também disponível. E esse Fundamentos para a Classificação por Estrelas, ele está disponível em português também. E o Star Rating for Schools, como a Rafa também comentou. Então, vocês podem ver lá no nosso site esses cursos e também a lista de como acessar e como se inscrever. O benefício de ser um IRAP accredited ou um fornecedor credenciado é que você vai estar listado e reconhecido formalmente que você tem conhecimento da metodologia, que você passou por esses testes, por esse processo, ou que o sistema está de acordo com as especificações do IRAP, você fica listado no site, e essa lista no nosso site, ela é consultada pelo World Bank, pelo BID também, e você pode usar essa logo também na sua assinatura e promover no website. Além também de poder participar do desenvolvimento da metodologia, né? Os nossos fornecedores são provavelmente a segunda etapa de consulta pública que a gente faz para melhorar a nossa metodologia. E também você vai saber de todas essas atualizações em primeira mão. Então, só uma realidade aí do Brasil, né? A gente já teve 1.900 pessoas no Brasil, já participaram de algum treinamento nosso nesses últimos 10 anos, pelo menos, que a gente tem coletado essa informação. E vocês devem ter visto já também, alguns de vocês, o Morgan dando esses treinamentos, e também o pessoal da LabTrans, que deu muitos treinamentos pelo Brasil. Então, em proporção, 6 dos equipamentos credenciados são brasileiros, são de empresas brasileiras, uma grande parabéns aí pela iniciativa. Nós temos 24 indivíduos credenciados de 14 empresas brasileiras também. E eles também estão todos listados lá no nosso website. Então, mais informações, vocês podem consultar, mandar por e-mail, eu vou responder esse e-mail, ou uma outra pessoa de ajuda, e também onde você pode procurar mais informações sobre o credenciamento. Luiz, acho que eu concluo por aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Alessandra, obrigado. Antes da gente partir para o finalmente mesmo, a gente tem uma interessante pergunta. Acho que vale a pena, talvez, o Cúrio ou o Morgan comentar sobre essa pergunta. É sobre dispositivos de contenção. Maura, ela faz um comentário, e basicamente eu vou resumir a pergunta dela, de que a metodologia IRAP ela pode engatilhar a necessidade de defensas metálicas, mas que, em tese, o normativo brasileiro, principalmente a BNT, ela pode ter uma proposta de dispensa nesses pontos, o que vai, digamos assim, reduzir um pouquinho, às vezes bastante, né, os investimentos necessários. E aí a pergunta dela vem: como então equilibrar esses dois temas, né? O Brasil IRAP já definiu as hierarquias quanto normas técnicas versus a IRAP para essas definições. Como justificar a relevância do IRAP sobre as demais normativas e garantir a segurança viária em primeiro lugar? Não sei se ficou clara a pergunta, mas talvez o Morgan possa nos auxiliar em comentar sobre isso. Alessandra, você consegue abrir o microfone do Morgan? Sim. Obrigado. Morgan, você pode unmute yourself. Yeah. Olá, tudo bem? Pode me ouvir? Sim, podemos ouvir. Ok, muito obrigado pela pergunta. Sim, Michele, basicamente a diferença das recomendações da IRAP e uma normativa local é que a IRAP se basa no risco, não somente nas condições históricas e normativas históricas. Assim, basicamente, a IRAP se encontra se na codificação tem, por exemplo, um poste, uma terminal de defesa não segura
o modelo vai recomendar em muitos pontos, se passa a avaliação econômica, vai recomendar uma defesa nesse ponto. Mas é uma recomendação, então a IRAP não é a única forma de melhorar a via, ou seja, a recomendação da IRAP. Muitas vezes é possível tomar essa recomendação da IRAP, que por exemplo, uma defesa, e dizer, olha, aqui temos um problema, temos um risco. A IRAP já identificou que aqui tem um risco e uma das soluções nesse ponto pode ser uma defesa. Mas tem outras opções lá também. Por exemplo, tirar o objeto ou criar mais espaço entre o borde da via e o objeto, ou seja, planear ou ter um espaço livre de riscos. Assim que não é somente que tem que implementar exatamente o plano de investimento de vias mais seguras da IRAP. Há uma tarefa entre uma avaliação na IRAP e um projeto na via. E como o engenheiro tem que ser consciente que essa é uma recomendação e tem outras opções, outras possibilidades de remover ou reduzir o risco nesse ponto. Assim que é muito bom, gostei muito a consulta e se você quiser falar mais sobre essa dúvida, podemos falar mais tarde. Obrigado, Morgan, e obrigado a Michelle pela pergunta também. Acredito que ela tenha respondido também a pergunta do Leonardo, que vai no mesmo sentido. Bom, Alessandra, acho que a gente pode caminhar para finalmente, então eu peço para passar para os próximos slides. Só relembrando, pessoal, as apresentações, o vídeo do webinar, eles serão enviados para todos amanhã por e-mail. E, novamente, eu gostaria de agradecer bastante a apresentação de todos os nossos parceiros. Estamos no segundo ano que vem teremos mais atualizações. E também gostaria de lembrar que em linha, para quando o webinar encerrar, vocês possam preencher uma pequena avaliação sobre esse webinar. Isso é muito interessante, a gente ter o feedback de vocês. Então, no mais, eu gostaria de agradecer a todos pelo tempo que nós tivemos aqui, pelos parceiros que apresentaram os resultados, e a gente fica em contato e teremos em breve aí mais atualizações sobre o IRAP. Estamos aí nas mídias sociais, então todos podem ter informações atualizadas do IRAP, e muito obrigado a todos e tenhamos aí uma boa tarde. Obrigado, pessoal.